Dia para vocês, com o áudio aberto agora, iniciamos essa aula. Vocês riem, né? Saudade de vocês, bom ver o rosto de vocês aqui. Muito legal lembrar de vocês como vocês são e eram para mim nas aulas presenciais. Hoje, nós iremos, então, terminar a apostila 4, grupo 4, com o nosso último módulo, módulo 12, tá? Então, qualquer interferência, por favor, me chame a atenção no áudio, porque eu não tenho mais visibilidade de vocês. Bom? Então, iniciemos a nossa apresentação. Antes de começar, eu vou dar um respaldo para vocês aqui. O seguinte, rapidamente, nós, dentro do grupo 4, capítulo 4, primeiro módulo desse grupo, que é o módulo 10, ele nos diz que a cultura, ela é um produto do ser humano, e o ser humano se expressa na cultura, principalmente na liberdade, né? Então, nós vimos que existe uma ciência que estuda a cultura. Gente, existem muitas ciências que estudam as culturas, mas nós estamos estudando uma ciência em específico, que é a antropologia. Então, a antropologia é uma disciplina, é uma ciência que estuda a cultura, tá? Antropo, homem, estudo do homem, no sentido de cultura, tá? Assim como a anatomia estuda o homem no sentido físico, né? Das partes do corpo. No módulo 10, então, vimos que ao estudar a cultura, a antropologia descobre que o homem se manifesta, a antropologia descobre que a liberdade é o atributo do ser humano mais precioso e nessa liberdade ele gera produções. Pela liberdade que o homem tem através do seu físico, da sua natureza, ele gera cultura, conhecimento, produções, tá? Coisas que são diferentes, tá? Em vários lugares. Então, há essas coisas diferentes que o ser humano produz através da liberdade, chama-se cultura. Bom, posto isto, eu pedi para vocês, no módulo 11, lerem diversidade cultural. E por que eu pedi e não preparei uma aula? Justamente por causa que eu quero ver de vocês também o esforço. Quem ama se sacrifica. Aliás, só quem sacrifica ama de verdade, né? Então, queria que vocês se sacrificassem, que vocês lessem, que era a parte mais fácil do nosso tema. Então, dentro dessas culturas, nós podemos identificar uma diversidade, uma multiplicidade. As culturas, elas não são idênticas. Podem parecer em algum aspecto. Por exemplo, por nós ocuparmos aqui a região sul da América, nós temos coisas semelhantes. Clima, né? Algumas vestimentas, mas também, mesmo aqui, no nosso país, que está no continente do sul, né? A gente é diferente. Então, tinha uma aluna minha ontem, no sétimo, eu acho, ela está em Dourados. E eu falei, Dourados eu frequentei muito Dourados, né? Dourados, primeiro, a terra é diferente, né? A terra é preta, vermelha, suja. Suja a gente, né? Tem muito descendente europeu lá, gaúcho, muita gente branca, do olho claro, em Campo Grande. Você não vê tanto. Indo mais para o interior do estado, aqui você vê muito. São Gabriel do Oeste, ali, Chapadão, né? Do Sul. Gente, parece que você está na Inglaterra, na Europa, tão branco são as pessoas. Então, mesmo perto de nós, a diversidade, ela se manifesta fisicamente, linguisticamente, che, né? Carne, né? Porque o meu destino fala. Tá. Então, chega de floreios. Agora nós vamos ver duas tendências, duas roupas que a antropologia usou
para estudar a cultura. Então, a primeira tendência que a antropologia usou foi uma tendência povo, etnocêntrica, de ver as culturas como uma melhor que a outra. No centro, uma melhor que a outra. E hoje nós vemos que a antropologia estuda as culturas de maneira relativista. Vamos à nossa aula, então. Deu para entender esse panorama que eu dei? Entendeu? Esse geralzão que eu passei com vocês, deu para entender, né? Ótimo, Christopher. Rafaela. Então, vamos lá. Então, módulo 12, página 268. Etnocentrismo e relativismo. Uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês sabem o que é relativismo? Porque eu vou explicar e o pessoal vai ficar vagando e não dá certo. É tornar as coisas relativas. Como assim, professor? Como assim? Para mim, essa caneta é tudo. Ela é vermelha e eu não quero outra caneta. Para mim, ela é a melhor caneta que tem. E eu só vou escrever com ela. Por quê? Porque ela é meu centro, ela é meu tudo. Ela é vermelha. Se eu tiver outras canetas, laranja, azul, e pegar essa aqui e colocar no mesmo nível que elas, estou relativizando essa aqui. Então, tudo é relativo. Então, a hora que eu quiser, eu vou usar azul. A hora que eu quiser, eu vou usar vermelha. A hora que eu quiser, eu vou usar laranja. Isso é relativo para mim. Isso é o relativismo. Entendeu? Quer que eu dou mais exemplo? Tá bom. Entendi. Vou dar um exemplo para ler na outra aula. Hoje, nós vivemos num mundo relativista. Antigamente, não muito antigamente, a maioria das pessoas no matrimônio escolhia uma pessoa, se unia no casamento, e essa união ela era insolúvel para sempre, até a morte. Essa união era para ter uma família. Essa união era para ficar com a pessoa na saúde, na doença. Então, essa união, podemos dizer que ela era absoluta. Por quê? Porque nada estava acima dela. No sentido de matrimônio, esse matrimônio que eu tenho não acabará. Esse matrimônio que eu tenho será eterno, até quanto duro da minha vida, da vida da morte, estou falando. Esse matrimônio, ele é absoluto, porque eu não vou querer outra pessoa, eu abri mão de outras pessoas. Eu até posso querer outras pessoas, mas eu não vou ficar com outras pessoas. Então, nós temos aqui o quê? Um matrimônio no sentido de superior, absoluto, de meta, de fim, de propósito. Pensemos, então, em Dom Juan, que tinha vários amantes, né? Várias pessoas que ele gostava. Então, por isso que eu digo que nós estamos no mundo relativista hoje. Hoje, quando eu me uno com a pessoa, eu nem contraio matrimônio, ou se contraio o largo dela, que é o divórcio. Eu, um dia gosto de uma, um dia gosto da outra, um dia gosto de outro, um dia gosto... Você entendeu? Eu passo a vida inteira com várias pessoas e eu não me uno num sentido só, num matrimônio só, num sofrimento só, num bem maior só. Eu fico o quê? Relativizando o amor. E aqui eu não estou pedindo para você ser absoluto no amor ou relativo no amor. Tanto faz, você que escolhe. Eu não estou ensinando para você se absoluto ou relativo é melhor. Estou dando um exemplo para clarear a nossa aula, que é relativismo, tá? Então, eu dei o exemplo da caneta e eu dei o exemplo do matrimônio. Penso que estamos conversados, sim ou não? Posso começar a aula que vocês vão estar entendendo muito bem o que eu vou falar. Sim ou não? Eu fiz uma pergunta para vocês. Ah, tá. Vamos lá, então. Então,
Quando a antropologia vai estudar as culturas, no começo ela teve uma visão etnocêntrica. O contato... Tá. Depois eu volto aqui. Qual que é a atitude etnocêntrica da cultura? Ela hierarquiza as culturas, dividindo-as em cultura superior e cultura inferior. E a cultura, a atitude etno, lembra que etno vem de etnia, de raça, de povos, de povo. A etnocentria, etnocêntrico, é um povo no centro. Então, nós temos vários povos. Esse povo, esse povo, esse povo, esse povo, essa raça, essa etnia. Então, o centro está aqui está a periferia. Então, esse povo, ele é o povo melhor. Ele é o escolhido. Entendeu? Aqui podemos entender o nazismo. Na sua doutrina, tinha uma concepção etnocêntrica, aonde a raça alemã, chamada de raça ariana, da mitologia, para os nazistas, deveria ser a raça que mandasse em todas. Por isso, o culto ao arianismo, né? O culto à doutrina germânica. Por isso, o Reich, de 1000 anos. O Reich de 1000 anos. Então, a visão etnocêntrica, ela tem um DNA que é a evolução. Sabe a teoria da evolução de Charles Darwin? Evolucionismo? Ou seja, o homem vem do macaco e evolui para ser humano. De acordo com essa evolução, há somente uma cultura que avança de um ponto de partida primitivo para a sua forma mais evoluída. Vocês entenderam a questão da evolução dentro da etnocentria? Que o homem, que a antropologia, ela via as culturas como um processo evolutivo, ou seja, vamos supor, a cultura europeia, ela era mais evoluída para a antropologia. Por quê? Porque a cultura indígena, por exemplo, ou a cultura africana, ela estava na periferia, periferia, ela estava na periférico, ela não estava no centro, ela não era melhor, tá? A atitude de colocar uma cultura melhor que a outra é a atitude utilizada na teoria da evolução. O homem é melhor que todas as espécies. E o homem está evoluindo. Então, a antropologia, ela é colada com a evolução. Ela é filha da evolução, do evolucionismo, tá? Então, para você ter uma compreensão bem exata do que é etnocentrismo, lembre-se da teoria da evolução, mas aplicado à cultura. No final da aula, eu volto para essa explicação aqui. Bom, dito isto, vamos passar agora para outra perspectiva, para outra atitude da antropologia, que é chamado de relativista, tá? Ou seja, no princípio, a antropologia via a cultura como centro. Hoje, a antropologia vê a cultura como relativa. Não tem cultura melhor, tanto faz. Então, vamos ler aqui. As normas, os costumes e os valores morais de uma cultura são sempre justificados no interior da própria sociedade em que vigoram esses padrões culturais. Isto é, não devem ser julgados com base em critérios humanos. Eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? Tá tranquilo. Ou seja, não devemos ter como base nossas referências culturais para medir e avaliar as culturas,
de outros povos, porque não há verdades culturais universais. Um modelo cultural para toda a humanidade. Não existem sociedades superiores e sociedades atrasadas. As culturas são simplesmente diferentes, cada uma com sua própria história. Pessoal, é o seguinte, vou fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que respondesse. A apostila ela apresenta a perspectiva etnocêntrica e ela aponta os seus erros. A apostila apresenta a cultura, a perspectiva relativista e ela não aponta os erros. Eu gostaria de saber de vocês, na limitação de vocês, na nossa limitação, porque conhecer as coisas não é fácil, é difícil. Para vocês, é muito bonito o discurso relativista, não é? Todo mundo se respeita, ótimo. Só que tem uma coisa que está escrita ali muito interessante. Cada cultura se justifica dentro da sua própria cultura. E nós não podemos usar como base a nossa cultura. Está certo isso? Vocês acham que tem problema a visão relativista ou não? Ela é as mil maravilhas. O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Alguém consegue identificar? Eu sei que é difícil esse exercício, mas ele é necessário. Alguém consegue identificar qual que é o problema do relativismo? Nós temos dois problemas, na verdade. Nós temos o problema do absoluto e o problema do relativismo, né? E aqui eu não estou aplicando a religião, tá? Não estou aplicando a filosofia, estou aplicando a antropologia. Achar que tudo é relativo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Por favor, não se espantem. Não criem em polêmica. É um exercício filosófico de, ao aprendermos uma teoria, refletir sobre ela. No Brasil, nós temos índios. Muitos índios. E os índios têm uma cultura que, se uma criança nascer com deficiência, nasceu com a orelhinha colada, nasceu, né, sem a visão, nasceu com um membro defeituoso, exatamente, Breno, chama-se infanticídio, que é a morte do infantil. Eles enterram vivo a criança, cavam um buraco, e, por causa da religião deles ali, né, do conceito que eles têm da espiritualidade ali, as tradições, lembrando que todas as culturas têm uma narrativa mitológica, todas. Não existe cultura sem narração mitológica. Tá? E aqui mitológico no sentido de mítica, de algo superior, espiritual. Os índios, no Brasil, eles enterram a criança viva. Infanticídio. E você leu comigo aqui que nós não podemos fazer nada, olha aqui, segundo essa visão relativista. Não devemos ter como base nossas referências culturais para medir e avaliar as culturas de outros povos, porque não há verdades culturais. Ou seja, se para mim e para vocês, e creio que para vocês, matar uma criança por causa de um defeito genético é algo muito feio, muito ruim, muito mal, é justo pensar que para eles pode matar? É certo pensar isso? Eu não estou falando que é certo, no sentido de mudar eles. Eu queria que vocês, como que vocês ficam nessa posição? Professor, não dá para ser relativista. Professor, dá para ser relativista. Eu quero que o oitavo B pense comigo agora. Professor, o problema relativista também tem suas falhas. A visão relativista, desculpa, também tem suas falhas. Então, há uma luta muito grande, há muitas ONGs que vão atrás, descobrem que as mulheres estão grávidas, né, pesquisam nas aldeias e acompanham os partos para que não se mate as crianças. Letícia, o problema de relativizar as coisas é que você não coloca, você tira os critérios. Então, matar uma pessoa que era um critério nosso,
aqui do Brasil, de Campo Grande, vamos pegar, não serve, porque não tem critério. A gente não pode levar o nosso critério para o outro povo, porque a gente vai ser etnocêntrico. Então, foi uma grande discussão ontem não, acho que terça, porque eu falei na aula que o relativismo não era o contrário do do etnocentrismo, né? E aí uma aluna muito inteligente falou assim, professor, eu acabei de pesquisar na internet aqui e fala que o oposto do relativismo é o etnocentrismo. Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, realmente, eu disse que não é o oposto, porque eu ia dar esse exemplo. Quando eu vou numa aldeia e luto para que não mate uma criança, eu não estou sendo etnocêntrico, estou sendo etnocêntrico? Eu estou forçando eles a adotarem a minha visão de mundo de criança viva, ou eu estou lutando por algo maior, que é a vida? Estão entendendo? E aí eu falei para ela, por isso que eu disse que não é o contrário. Porque se você falar que o contrário de relativismo é o etnocêntrico em si, é a dominação, então eu não posso fazer nada. Eu tenho que deixar ele morrer, porque eu não posso interferir na vida do outro. Então, existem outras alternativas, não só porque, gente, é um suicídio você colocar o etnocêntrico e o relativismo. Não tem nada aqui no meio? Tem a visão amorosa, tem a visão de lutar pela vida, tem a visão religiosa, tem a visão política. Não tem só a visão etnocêntrica e relativista. Entendeu? Vocês falarem aqui, que eu vou a gente ver. Eu gosto muito da cultura verde brasileira. Olha aí. Agora, você precisa fazer guerra com eles? Não, aí é etnocêntrico. Fazer guerra com eles é etnocêntrico. Ir lá e tentar mudar a cultura dele, no sentido de não apresentar uma proposta, mas se forçar ele. Não, isso sim é etnocêntrico. Entendeu? Muitas pessoas têm essa visão errônea da história, de achar que levar uma outra cultura é uma atitude etnocêntrica. Nem sempre. Nem sempre. Você pode estar levando o alívio para outra pessoa, a salvação da vida para outra pessoa. No caso daí, salvar uma vida e mostrar para eles, olha, não tem outra alternativa, não dá para conviver com essa pessoa, mesmo com deficiência, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que a apostila não traz essa crítica, né? Esse pensamento contrário. E, pessoal, a crítica pela crítica não vale nada. A gente tem que estudar, aprender e depois se perguntar. Estudei o etnocêntrico, estudei o relativista. E agora? Só tem essas duas correntes, não tem outra. O que é bom aqui, o que é ruim aqui? O que é bom aqui, o que é ruim aqui? Com certeza, pessoal, existem culturas, entre aspas, tá? Melhores que nós e piores que nós. Com certeza, nunca existiu na história da humanidade uma cultura totalmente perfeita, sem erros. Vamos pegar a cultura europeia, lá do século XV, do XVI, do descobrimento do Brasil. Gente, é claro que a cultura europeia, ela tinha um progresso maior das ciências, ela tinha um progresso maior da cultura literária, da cultura artística, entendeu? E ela trouxe para o continente americano muito do que ela sabia, e nós nos apropriamos. Então, eu vou dar uma opinião aqui minha, tá? Com relação